Como é que a gente se recupera de um festival da radicalidade de um São Sebastião? Acho que só se a gente for parar no mundo mágico RPGista, tipo aquele que o Mestre dos Magos, dublado pelo incrível Ionei Silva, levava a gente. Sempre que eu falo de RPG, eu lembro dos dois patrimônios afetivos que compõem a minha existência. De um lado, ele que é o Big Mac da Penha, Pierre Pontes Gaudioso, advogado, pensador dos direitos humanos, uma grande referência hoje na luta em prol da defesa de quem precisa de um apoio da lei para se impor contra as vicissitudes do dia a dia numa metrópole como o Rio de Janeiro. Do outro lado, ele, que é o cavaleiro de Jedi ali da Bento Cardoso, estou falando de Fábio Luiz Costa Jardim, que eu já evoquei aqui nesse programa, são as entidades com que eu jogava RPG no GURPS, D&D, Dungeons and Dragons. Jamais esquecerei o dia em que, diante da estação de trem de Ramos, cercados de figuras um tanto quanto suspeitas, o Fábio grita no meio da multidão: caramba, esqueci, estou com um diamante, o diamante está aqui na minha bolsa. Aí vira Pierre Pontes Gaudioso, pior eu, que virei uma tartaruga. Todas as pessoas que estavam ali naquela fila nos olharam como se devêssemos estar ou sem o nosso diamante ou internados. O RPG faz isso com as pessoas, o amor ao audiovisual faz isso com as pessoas, Caverna do Dragão fez isso com a minha geração, mas não é sobre essa cultura nerd que eu estou falando aqui, mas sim da euforia autoral de São Sebastião. E a partir, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que celebrar os filmes vencedores da edição número 73, da edição de 2025. Eu tô louco para que esses filmes cheguem no cinema aqui, mas mais do que isso, eu tô louco para conversar com vocês sobre o quanto o Festival de São Sebastião é importante para a gente entender o papel estratégico da Espanha no audiovisual. Para isso, este Arena escolheu dois adversários de peso, duas estrelas da criação de imagens. A gente tem Isabel Coixet, cineasta catalã, responsável por grandes sucessos de público e crítica, marcada na nossa memória, sobretudo por um filme chamado Fatal, com Penélope Cruz e Ben Kingsley. Mas é uma diretora que, ano a ano, dialogando, sobretudo hoje em dia, com as plataformas digitais, vem renovando o seu repertório de longas metragens. Do outro lado, do lado direito do meu ringue, nós temos um mestre, numa evocação saudosa. Estou falando de Carlos Saura. Carlos Saura nos deixou já nonagenário em 2023, mas é um cineasta que, se estivesse entre nós, estaria agora completando, sabe quantos? 70 anos de cinema. Pois é um cineasta que foi importantíssimo na década de 60, sobretudo a partir de A Caça e de Frappé de Menta, mas que na década de 70 reinou soberano sobre o audiovisual. Quem ganha, roda a vinheta.
Eu acho que um dos motivos pelos quais eu escolhi revisar o legado do Saura e celebrar a obra da Isabelle Coixet é porque eu não consigo entender por que a gente tem tanta dificuldade de revisitar o legado de obras-primas e de filmes inquietantes do cinema espanhol. Principalmente depois de todo o estouro que aconteceu com La Casa de Papel, que colocou, enfim, o audiovisual das pátrias, das terras ibéricas, em primeiro plano no planeta inteiro. Tem um diretor que eu queria chamar a atenção para vocês, chamado Paco Plaza, que para mim é um dos maiores mestres do terror contemporâneo no planeta. Tem um filme dele chamado La Abuela, a avó, com a Vera Barreto Leite. Ela assina com outro nome o filme, mas enfim, é uma atriz brasileira radicada na Europa há muitos anos, que ela assina, se não me engano, com Vera Valdez. E uma outra atriz incrível, que é a Almudena Amor. Esse filme é um filme absolutamente renovador das cartilhas do terror e é uma produção espanhola. Chegou a ser exibido aqui em streaming na HBO, enfim. É um filme que vale muito a pena ser visto. Aliás, conhecer a obra do Paco Plaza. Tem um outro nome que eu acho assim, dois outros nomes, Pilar Palomeiro e Rodrigo Sorogoyen. Tem uma série que eu vi, o Sorogoyen, enfim, faz muitas séries, estou pensando nisso aqui. Eu acho que um outro nome também de grande destaque, inclusive, presidente do júri da Concha de Ouro de São Sebastião desse ano, que é o Bayona, ou Bayona, se fala das duas formas, que ganhou uma notoriedade imensa no cinema internacional, inclusive em Hollywood, foi responsável por uma série que eu não gosto nem um pouco, mas tem muito fã, que são Os Anéis do Poder, uma reinvenção aí da obra do J.R.R. Tolkien. Eu conheci Carlos Saura no Rio de Janeiro. Para ser mais preciso, no Cais do Porto, num festival do Rio, em que Fados foi exibido. E era uma época que o grande mestre espanhol estava dedicado a uma espécie de excursão documental pelos ritmos musicais do planeta. Ele chegou a fazer um filme sobre tango, ele chegou a, enfim, explorar outros registros e no finzinho da sua vida, ele fez uma grande investigação arquitetônica. As paredes falam que foi o canto de cisne dele. A última vez que eu encontrei o Saura, eu estava planejando uma entrevista com ele em São Sebastião e ele sofreu um problema, ele sofreu uma queda, machucou bastante o joelho e ele só podia andar com muita dificuldade, assim, pelas estradas de Donostia, mas eu me lembro de cruzar com ele por um bar que tem lá, que tem vários bonecos de papelão de atores famosos, tem boneco do Javier Bardem, tem boneco do Danny DeVito, enfim, e ele estava comendo uma iguaria que se chama bola de carne, que é uma bola de carne, mas que é uma delícia. Eu nunca vou esquecer uma vez que o Almodóvar deu uma entrevista falando assim, se não fosse Saura não existiria, se não fosse Saura nenhum de nós existiria. Apesar dos mestres que vieram nos anos 40, nos anos 30, apesar de um grande mestre do cinema de gênero espanhol, que é o Berlanga, por exemplo, se não existisse o Saura, o cinema moderno espanhol jamais teria acontecido. Não por acaso eu escolhi de todos os grandes sucessos dele, e são muitos, Frappé de Menta, Depressa, Depressa, Mamãe Faz 100 Anos, um dos meus preferidos, que é o Cria Cuervos, ou Cria Corvos, que é uma espécie de coming of age, é a história de uma menina que acompanha as transformações comportamentais de uma pátria que está agonizando na sua ânsia de se libertar do franquismo. Se houve um cineasta que fez do combate ao franquismo não apenas o seu vetor de ação, mas o seu vetor de poesia, foi Carlos Saura.
Você imagina você tomar um pé na bunda daqueles devastadores e assistir um filme chamado Um Amor, em que uma artista que está explorando as gramáticas do corpo se apaixona por uma espécie de um aldeão muito grosseiro que trata o prazer de uma forma bruta e ríspida, mas passional. Esse foi a situação em que eu assisti já há um tempo um filme chamado Um Amor, de Isabelle Coixet. E o que esse filme me trouxe naquele momento foi não apenas uma espécie de coqueluche, de angústia, mas força para entender que o amor é um objeto pontiagudo que causa tétano, mas sem o qual a gente não pode viver. A Isabelle é uma cineasta que é uma cronista do querer. Embora ela consiga abordar outros temas, quase sempre numa autoralíssima investigação sobre modos de estar em cidades, o pensamento dessa cineasta catalã é sempre modulado pelas angústias românticas. Ela concorreu ao Urso de Ouro de Berlim com um filme feito para a Netflix, que está na Netflix, chamado Elise e Marcela, que é um grande tratado queer da resiliência do querer. Mas o filme dela que assim me sacode a alma é um longa-metragem chamado Fatal, ou Elegy, que tem Penélope Cruz e um estonteante Ben Kingsley. Ele é um crítico teatral e professor. Ela é uma aspirante a escritora. Eles vão viver uma história de amor devastadora no momento em que ela tenta revisar o seu lugar na sua família, uma família conservadora, e também enfrentar um problema físico. E ele, que sempre foi alheio aos laços, à entrega, precisa revisar os seus desígnios, as suas certezas. E mais do que isso, esse filme tem um efeito especial à época vivo, agora na eternidade, chamado Dennis Hopper, do papel de um poeta. A maneira como Isabelle Coixet transforma um poeta num anti-herói liberta as nossas retinas e as nossas rotinas de qualquer grilhão moral. Quem será que ganha esse Arena de hoje? Quem? Eu pergunto para vocês. Quero torcida coletiva. Quem é que ganha? Carlos Saura? Mais, galera! Quem é que ganha? Isabelle Coixet? A vitória deste programa vai para... Bom, antes de tudo, para quem você gostaria que ganhasse? É muito importante a gente saber sempre a sua opinião sobre as nossas contendas, tá? Escreve sempre nos comentários do nosso programa. Mas agora eu vou dar o meu veredito, o veredito do Arena. A vitória deste Arena de celebração da cultura espanhola vai para empate. Não há como a gente criar uma hierarquia, uma disruptiva crise simbólica na fruição de duas obras tão radicais. Primeiro, porque a gente está falando de um mestre que pavimentou a estrada para que grandes nomes, entre os quais Pedro Almodóvar, pudesse criar a sua obra. Do outro, com Isabelle Coixet, a gente tem a afirmação das autorias femininas, fazendo uma celebração da resiliência das mulheres num território assolado pelo machismo e que se tornou ainda mais selvagem com o franquismo. Na verdade, a vitória maior deste Arena é a gente poder revisitar o legado de Carlos Saura e conhecer o porvir, o gerúndio, todo o chão florido
do cinema da grande cineasta que é Isabel Coixet e que, a meu ver, é um colosso autoral que não é devidamente respeitado, e é por isso que a gente está fazendo esse programa. O Arena no Set é parte de um sistema capilarizado por uma série de investigações audiovisuais, com coberturas de festival, com playlists, com análise de grandes realizadores, até livro a gente já tem, que é o Momento Crítico. Já que eu estou falando em publicações, queria deixar uma dica para vocês aqui. Caiu nas minhas mãos um quadrinho sensacional, que é um álbum dedicado a um combate do Wolverine com o Predador. Aliás, aguardem, porque eu vou fazer um programa levando o legado dessa criatura imortalizada pelo John McTiernan no cinema, para a gente poder discutir aqui. Salve o cinema!